O Ibovespa atingiu hoje os 150 mil pontos pela primeira vez na história. Foi impulsionado pela temporada de balanços e também pelas expectativas de decisão de juros aqui no Brasil nesta semana. Sobre este assunto, conversamos agora com Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, que prazer tê-lo por aqui. Uma ótima tarde a você, seja bem-vindo. Tudo bom, Gabriel? Boa tarde para toda a equipe. Tudo certo? Reclamar piora, né, Gustavo? Não tem nem como fazer. O Ibovespa está lá nos 150 mil pontos, a gente esperava estes 150 mil há tanto tempo. Já vi das mais diversas previsões nestes últimos anos. Desde que eu comecei a cobrir mercado financeiro lá em 2020, eu vejo o pessoal apostando nos 150 mil. Enfim, chegamos lá. E o que isso significa para o nosso mercado, por favor? Enfim, chegamos lá. Acredito que a gente tem ainda muito para subir, tem muita oportunidade ainda. Significa que a gente está reagindo, como boa parte do mundo, a mais um corte de juros nos Estados Unidos. Parece tão pequeno para quem acompanha a taxa de juros do Brasil, mas os 0,25 da semana passada de cortados dos Estados Unidos, eles têm seu impacto. Eles têm, segundo o FMI, segundo o Banco Central até da Europa, que estuda, cerca de 30 bilhões de dólares em impacto que saem da renda fixa americana e vão para a renda variável. Metade disso, obviamente, fica nos Estados Unidos, mas metade vai pingando em outras partes do mundo. Cerca de 10 bi vai para mercados emergentes e um impulsozinho para o Brasil sai de lá também. É claro que quando a gente vê que a bolsa está batendo 20%, mais de 20, quase 25% com o fechamento de outubro no ano, você também tem aqueles atrasados, aqueles que têm um perfil mais arrojado, mas que nos últimos meses ficaram meio reticentes, porque com 15% de juros, quem é que não vai ficar mais tentado aí para renda fixa, que agora acompanha esses 24 e fala, poxa, acho que eu deveria estar lá também, porque eu tenho esse perfil. Então, esses 150 mil vão refletindo vários pontos e, claro, o bom desempenho das empresas, que mesmo com 15% de desempenho operacional bom, sendo cobrido uma parte pela linha de custos financeiros, o quanto eles têm que pagar de juros, ainda assim a gente está vendo um crescimento das empresas no mercado. Perfeito. E aí, por exemplo, tem algum protagonista desta alta ou tudo subiu em bloco? Como é que você vê essa distribuição dos ganhos do Ibovespa em um ano de mais de 20% de alta? Eu não imaginava isso acontecendo, tá? Pois é claro que tem setores que foram um pouco melhores, a gente sabe que o setor de construção tem sido destaque já há algum tempo, uma das maiores surpresas, porque com 15% era esperado que isso desestimulasse as pessoas a tomarem crédito, tomarem financiamento de longo prazo, mas com as flexibilizações do Minha Casa Minha Vida, a gente tem visto que Cury, Direcional, outras construtoras estão puxando, algumas que não estão no índice, como Tenda, como Plano e Plano, estão indo super bem. Mas você sabe que o Ibovespa, ele é muito concentrado. A gente pega metade quase do Ibovespa, é composto apenas por 8 empresas. Então a gente está falando de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Ambev. Ou seja, essas empresas precisam ter um desempenho minimamente ok para que o Ibovespa, como um índice mesmo, ele continue subindo. E isso aconteceu ao longo do ano, elas não foram grandes destaques. Claro que o setor financeiro, quando você tem um setor de bancos com uma taxa mais alta, eles conseguem colocar um spread mais facilmente no seu cliente, eles têm mais espaço para ter um lucro em cima do cliente, e isso aconteceu. A gente sabe que o Banco do Brasil foi um caso à parte, mas Bradesco e Itaú, eles foram desempenhos interessantes ao longo do ano, mas assim, a gente sabe que não é que elas vão ser essas altas explosivas como a gente viu, por exemplo, no setor de construção. Eu conversei com algumas empresas de construção aí que estão comemorando e muito essas ampliações Minha Casa Minha Vida. Chegamos agora a uma faixa 4 que vai até R$ 12.000 de renda mensal, imóveis até 500 mil. Conversei, por exemplo, com empresas como a Cury, falava, a gente tinha uma boa parte dos imóveis fora do programa, agora 90% do que a gente vende está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, então impulso na veia para as empresas de construção que a gente já vem aí esperando há alguns anos e deu as caras neste 2025 propriamente dito. Você fala que tem mais a vir, que o Ibovespa tem mais oportunidades, mais chance de crescer. Você trabalha com algum número, Gustavo, na cabeça e fala, cara, isso aqui eu acho que é fácil de nós atingirmos num curto prazo ou no médio prazo? Difícil a gente cravar um número para o ano que vem, né? As casas estão falando 170 mil pontos, mas eu não sei se é tão simples assim cravar esse número. O que eu tenho para dizer é que a gente tem
um ano de 2026 com muitos pontos que podem jogar contra, claro que é um ano eleitoral, a gente ainda tem a questão tarifária bagunçando os mercados, a gente ainda tem uma taxa de juros que sim é de 15%, e no ano que vem a gente vê a mediana ainda em 12%, ou seja, não é um corte tão expressivo assim para 2026, mas a gente tem muitos pontos bons também. 15% caindo para 12% já é um estímulo para quem tem um pouco mais de apetite a risco começar a buscar renda variável, e isso já é um estímulo de um braço que não está empurrando tanto assim a renda variável, que é o pessoa física. Isso também ajudaria aos fundos de ações pararem de tomarem resgate mês a mês, como a gente vê nos dados da Ambima, ou pelo menos pararem de ficar só no 0 a 0 e começarem a captar. E tem os fundos de pensão que a gente verifica que estão com as mínimas históricas alocadas em renda variável. Com a taxa de juros remunerando cada vez menos, é esperado que eles voltem também a ter uma alocação um pouco maior, não que vai ser tão expressivo, em renda variável. Ou seja, esses três fatores devem ajudar a ter um pouco mais de vetores empurrando o Ibovespa, empurrando a renda variável em 2026. Então, por isso que a gente enxerga que tem um potencial de valorização bem claro. E, Gabriel, quando você falou da Cury, a gente tem empresas que estão fora do Ibovespa e têm um desempenho operacional muito expressivo, mas que isso não se traduziu em reflexo na renda variável, na ação dela, justamente por essa escassez de recursos para a renda variável, que parece contraditório com o Ibovespa batendo 150 mil pontos, mas pegue, por exemplo, uma Smart Fit, um espaço laser, Smart Fit dentro do Ibovespa até, que abre quase uma academia por dia e ainda deve continuar com um ritmo de expansão muito grande no ano que vem, segundo a própria companhia. Ela não teve uma alta explosiva, embora tenha também mudado de patamar como essas construtoras. Mesma coisa para um espaço laser. Então, veja que existe ainda muita oportunidade na Bolsa para quem não aproveitou ainda esses 24% de alta no ano. Aguardamos, Gustavo Cruz. Vamos observar com bastante cuidado e calma o que vai acontecer com esse Bovespa ano que vem, ano eleitoral. Tem muita coisa para acontecer. Tira a tarifa, coloca a tarifa. O que vai ser dessa economia brasileira? Muitas perguntas, mas também oportunidades de igual tamanho aí para nossa Bolsa brasileira. Sempre um prazer, meu caro. Um bom trabalho a você, uma ótima semana. Uma ótima semana para toda a equipe. Vamos lá, vamos que dá. Valeu, até a próxima.